O Expressão Nacional está de volta e o tema em debate hoje é a terceirização de serviços nas empresas privadas e no setor público. Senhor Procurador, quando nós encerramos o bloco anterior, eu só queria fazer um comentário em relação à fala do representante da CNI. Por favor. Duas questões que eu acho que são muito importantes para o debate. A primeira questão é a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço. O TST não criou a responsabilidade subsidiária. Ela decorre da interpretação das normas trabalhistas e da própria Constituição. Então, ela já existe há muito tempo. Isso. Né? A outra questão, que eu acho que é uma falha da aplicação dessa terceirização no Brasil e a forma como ela é interpretada e aplicada hoje. A terceirização, ela é a terceirização de serviços. Isso. Só que no Brasil nós temos o quê? A terceirização do trabalhador. Uma empresa se utiliza de uma empresa interposta para contratar um trabalhador a preço muito mais baixo do que ela contrataria. Essa é a regra. Nós temos, por exemplo, na Petrobras, em plataformas, pessoas fazendo absolutamente o mesmo serviço, ganhando 1/3 do salário. Em empresas privadas são várias. A pejotização, são vários tipos de terceirizações que existem. Então, uma coisa é terceirização de trabalho, de trabalhador. Outra coisa é terceirização de serviços. O exemplo que o deputado Sandro Mabel usou aqui da montadora é uma terceirização de serviço. As empresas são montadoras, elas que montam. Elas que montam o câmbio, elas que montam a fiação. Quem fabrica o câmbio, quem fabrica a fiação são empresas terceirizadas que prestam um serviço. Mas todo o trabalho de montagem, que é a atividade fim das empresas, não é. É feita por trabalhadores contratados. Se o senhor conhece algum que não é, eu peço que o senhor me dê, que eu vou investigar agora. A Ford agora. na Bahia, a Volkswagen, vamos investigar agora. Volkswagen caminhão, na coisa. A empresa que fabrica o câmbio, ela vai lá e coloca o câmbio com os funcionários dela. Ela vai lá e coloca, são especializados, vão lá e colocam. A empresa de chassis então vai lá e coloca. Não, na verdade, ele está entregando um produto montado. Sim, mas na verdade, ele entrega o assim, câmbio. Isso, você está... Mas ele monta sobre a base. Mas é isso que ele está falando de especializada. Esse é o grande problema. Daqui a pouco a terceirização é tão generalizada. Mas se é uma empresa de montagem, todo o serviço de montagem, que é atividade fim, porque o sistema capitalista, que é o nosso sistema adotado pelo Brasil, ele pressupõe o quê? O capital e o trabalho. Na terceirização, nós temos o capital e não temos o trabalho. Nós estaríamos admitindo uma empresa sem empregados. Que eu posso terceirizar tudo, então não tem empregado. Tem empregados, são das outras. É que eu estou falando. Então, é uma empresa que não tem empregado. Não tem empregado. É importante aí. Ela não tem. É um troço anticapitalista. Então, isso vai contra o princípio do capitalismo. Não, ao contrário. É um avanço do capitalismo. Aliás, é uma sugestão, não chega a ser uma pergunta, de Alisson Gustavo Amaral de Almeida, do Rio de Janeiro. E eu gostaria que o deputado Assis Mello comentasse, que vai exatamente em relação a essa quantidade de terceiros nas empresas. Ele sugere, empresa pública ou privada devem contratar uma porcentagem máxima de terceirizados. Ele sugere um exemplo, 5%. Sim. Eu só queria ver aqui, exatamente numa discussão aqui do Estado. Pensa bem, no Estado, no sistema que nós vivemos, no sistema capitalista, o Estado, então, seria o regulador, ele seria o protetor do mais fraco. Do momento que ele terceiriza e não se responsabiliza, ele está, no meu entendimento, abrindo mão até da sua responsabilidade, que seja de proteger o mais fraco, que esse é o papel do Estado. O Estado, né, e a lei é exatamente para regular isso. No momento que o Estado se retira dessa responsabilidade, tu vê, nós vamos virar, na verdade, um caos social. Né? E o exemplo que ele deu aqui da terceirização do ponto de vista do serviço público, é exatamente isso. Quando eu estava reforçando aqui essa opinião, porque é isso que fica claro. Quando o deputado Sandro Mabel fala da questão da especialização, não. É da ampliação e liberalização da terceirização. É isso que a gente precisa constituir aqui, é esse o debate que a gente fez, porque a terceirização, além, pelo projeto dele hoje, quando tu tem a súmula, que nós ainda, do ponto de vista dos sindicatos, achamos que ela abriu demais, mas pelo menos atividade fina pode terceirizar. Pela proposta do Sandro Mabel, ele reafirmou aqui de novo, pode terceirizar tudo.
Tu não tem empresa, eu quero montar um ônibus bom, eu posso terceirizar toda a atividade da empresa, eles querem que vão ser tudo terceirizado, eu só vou viver tipo um banco, eu só vou colher o lucro. Né? Nós vamos fazer da empresa um banco, porque a empresa que vai ter tudo terceirizar, os caras vão trabalhar tudo para ela, o que ela vai ficar? Ela vai só ficar com o lucro para ela, porque o resto que faz o serviço de todos os outros, ele não tem responsabilidade nenhuma. A nossa visão no projeto é proteger o trabalhador terceirizado. Essa é a nossa visão que está desprotegido hoje. Aí ele está suscetível ao que o Ronaldo estava falando, ao que o Assis estava falando, ao que o nosso presidente Zé Hildo estava falando. São muitos trabalhadores que estão aumentando cada vez mais e por não ter uma legislação como essa nossa, que exige especialização, que o cara tem que comer no restaurante da empresa igual o funcionário, não tem funcionário de segunda categoria, essas coisas todas que prevê o projeto, ela dá uma primeira arrumada nisso daí, entende? Então, nós temos aí milhões de trabalhadores, que muitos estão nos assistindo, que estão desprotegidos. Então, nós precisamos, a nossa intenção é fazer essa legislação. Ela pode ser melhorada, nós estamos discutindo e trabalhando. O que ela não pode é deixar de ser feita. Esse meu projeto é de 2004. Naquela época tinha 4, 5 milhões de trabalhadores terceirizados. Hoje a CUT fala em 30 milhões. E só vai aumentando dia a dia, porque as pessoas, aqui na Câmara, você vê os câmaras que estão aqui, muitas vezes os repórteres trabalham num lugar, trabalham no outro também. Então, por quê? Porque são especializados. Um repórter policial trabalha em 2, 3 veículos, às vezes. Então, isso daí é que nós queremos provisar. Se me permite, e tem que trabalhar em 2 empregos. Porque se fosse contratado da Câmara, concursado, talvez não ganharia. Não, você não pode falar que aquele pessoal que faz comentário, pode ser. Que faz comentário na Globo à noite, que eles têm as empresas dele, você não vai me dizer que eles ganham pouco, que eles ganham um dinheiro bom pelo que eles representam. Agora, esses pessoal, nós não estamos preocupados com eles. Nós estamos preocupados com aquele trabalhador miúdo, é o trabalhador que pode, aquele que quer se especializar, é dar chance de empresário. Eu não posso pegar um funcionário que quer ser, o cara é craque em azulejo, ou como o Assis diz, de repente ele é craque em solda, e ele quer ser soldador terceirizado, ele quer soldar para a fábrica de carroceria dele, ele quer folgar para outra. Isso que nós a situação que o rapaz perguntou dos 5%, veja bem, vamos supor assim, numa empresa, por exemplo, bom, então ela vai fazer um determinado produto, tem hoje a área da alimentação, o refeitório, né? Ou a área da limpeza, ou a vigilância. Bom, então essas áreas hoje, elas poderiam ser, no nosso entendimento, ser terceirizadas. Então, se a gente for ver, a gente constituía aí talvez 5% ou até menos do que isso, se a gente definisse o que pode ser terceirizado ou não. Entendeu? Porque a discussão aqui é isso. Regulamentar a terceirização é isso. Vamos regulamentar? Então vamos dizer assim, o que pode ser terceirizado? O projeto do Santo Mabel não entra nisso. O deputado Santo Mabel aqui insiste em dizer o seguinte, não, nós queremos proteger o terceirizado. Sim, ele quer proteger, só que quer liberar a terceirização. Essa é a questão. Eu te protejo, mas eu te libero. Pode terceirizar tudo. Então é diferente a opinião dele quando ele coloca assim, ó, não, nós queremos proteger o terceirizado, porque quer terceirizar tudo. Nós queremos regulamentar a terceirização. No projeto que está discutindo hoje, libera a terceirização e não regula nada. Não é assim. Não é verdade. Eu queria ouvir a CNI, se quer... Eu acho que tem questões aí que são muito importantes, né? Eu acho que a discussão principal não é se pode terceirizar tudo, se não pode terceirizar nada. Porque se eu sou contra a terceirização, eu sou a favor, a discussão principal é o que nós queremos. Eu acho que o deputado é muito preciso quando ele diz, a gente tem que achar uma boa regulamentação que proteja o trabalhador. Independente de se ele participa de uma rede de produção onde a empresa principal não tem nenhum trabalhador. Mas se ele estiver protegido, isso é que é importante. Essa é a questão principal. A segunda questão principal dentro de legislação trabalhista é que você precisa criar um ambiente de sustentabilidade da empresa. Ou seja, a empresa tem que ser competitiva, ela tem que conseguir sobreviver. Então, você tem que conseguir juntar essas duas coisas, competitividade e proteção ao trabalhador. Simplesmente, eu sou contra liberar geral a terceirização, mas se todos os trabalhadores estiverem protegidos, bem protegidos, você é contra por quê? Por um princípio, ou por um dogma? Então, não faz muito sentido, né? E tem questões que são muito importantes. Ao contrário do que o deputado colocou, eu acho que não existe só o exemplo da construção. Quanto mais você pega um setor moderno, quanto mais a nossa legislação se mostra absolutamente inadequada e ultrapassada, como, por exemplo, o setor de tecnologia de informação, mais você precisa, no caso,
de poder terceirizar um conjunto de atividades. Exemplo, por exemplo, se você pegar uma empresa que terceirizou a parte, no caso, uma empresa que terceirizou... Mas o celular é produzido na fábrica. Se você pega uma empresa de informática e ela tem que atender uma grande empresa, né, e ela, diversos serviços, aquela empresa de informática, ela vai precisar buscar especialistas. Então, ela está cuidando de toda a parte de tecnologia de informação daquela grande empresa, mas ela tem uma empresa melhor do que ela na parte de banco de dados. Ela tem uma empresa melhor do que ela na parte de redes. E por que você não pode terceirizar? Porque se ela terceirizar, ela está terceirizando a atividade fim dela, que é a tecnologia de informação, né? Então, na verdade, fica essa discussão e ela tem um outro problema. Assim, vem a questão sindical ela é muito importante nessa questão. Ela é o cerne da questão e de uma forma muito legítima. Ou seja, como o Zé colocou, você pulveriza um pouco e dificulta, às vezes, um pouco o processo de negociação coletiva. Então, é natural que a CUT tenha resistências a esse processo. Mas o fato é o seguinte, quando você terceiriza a atividade fim, normalmente você terceiriza para o mesmo sindicato da contratante, diferente da atividade meio. Ou seja, se eu terceirizo na Volkswagen algo ligado à metalurgia, provavelmente ele vai continuar nos sindicatos metalúrgicos. Se eu terceirizo na Volkswagen algo ligado à questão de informática, logicamente ele deixa de ser um metalúrgico e vai participar de uma outra base sindical. Ele vai ser representado por um sindicato que entende dos trabalhadores de informática e das suas necessidades, né? Então, isso é uma questão muito importante, essa questão sindical. Agora, eu acho que o mais importante é a gente não ficar preso nessa discussão de que pode terceirizar tudo ou nada. Ou seja, se a Apple tivesse só o dono da Apple, mas ele tivesse alguém que cuida dos contratos dele, outro do marketing, outro da produção, outro não sei o quê, e ele não tem funcionário, mas ele é uma empresa que ele vai ter responsabilidade, pelo menos se estivesse aqui no Brasil, dentro de boa parte da rede de produção dele, do serviço. Então, eu acho que o mais importante é como é uma boa regulamentação que protege o trabalhador. Esse é o mais importante. Procurador, eu espero que o senhor aguarde só um minutinho, eu sei que o senhor quer falar. Em relação a essa questão protetiva do trabalhador, tem uma pergunta aqui que vem de Iraquara, a Ana Verena Souza Viana, Iraquara, na Bahia. Ela faz uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver com a questão da proteção do trabalhador, né? A terceirização facilita ou dificulta a geração de emprego? Que eu acho que isso talvez seja a principal preocupação em relação à proteção do trabalhador. Não, a terceirização ela não dificulta a questão do emprego. A terceirização, ela precariza o emprego. O principal problema dela é precariza o emprego, ela dificulta a ação sindical porque ela pulveriza. E se ela pulveriza, sindicatos muito pequenos têm muita dificuldade em fazer a pressão para fiscalizar a aplicação da legislação. Então, a terceirização traz tudo isso, precariza. Aí diminui o quê? Diminui o poder de pressão para fiscalizar a questão de saúde, questão de salário, atraso de pagamento, 13º, uma série de problemas que decorrem da falta de fiscalização. Então, não tem muito a ver com o emprego, não. Tem a ver com a precarização do emprego. O projeto prevê acabar com essa precarização. Ele dá sustentação a isso. Até o tema que eu pretendo falar, acho que vem a calhar com as duas perguntas que foram colocadas. Primeiro, com relação ao percentual, não é questão do percentual em si que vai resolver o problema. Né? No caso do serviço público, existe um decreto que prevê o que pode ou não ser terceirizado. Nós temos a ação civil pública, onde foi feito um acordo judicial com a União Federal, em que, pelo menos no Poder Executivo, está faltando, se não me engano, apenas um órgão. Salvo engano, o órgão de combate, o Programa de Combate à AIDS, que ainda não foram criados os cargos, se eu não me engano é esse. Mas esse acordo foi feito em 2002 e o término do cumprimento desse acordo é agora. Foram criados, em virtude desse acordo, mais de 30 mil empregos que foram preenchidos por concurso público. Né? Então, isso é importante que a gente delimite, não é o percentual, mas o que pode ser terceirizado. Isso. E aí, com relação ao serviço privado, à iniciativa privada, sim, também se aplicaria o mesmo princípio. Claro. Partindo do princípio que a terceirização é de serviço, mas não é de trabalhador, até porque, se nós pensarmos em terceirização de trabalhador, nós estaríamos pensando em alguém ter lucro alugando
trabalhadores, ou seja, seria uma escravidão moderna. Isso, o projeto acaba com isso. A OIT, inclusive, é radicalmente contra isso, tem recomendação da OIT, convenção da OIT, vedando expressamente essa prática. Se nós somos a favor... Então, nós temos que fazer uma terceirização do serviço. Baseado nesse princípio, é que o Ministério Público do Trabalho não admite, não vê como correta essa terceirização da própria atividade fim. Porque isso seria a terceirização do próprio serviço que a empresa tem que prestar. E aí eu entro nessa segunda pergunta, que é com relação a se ela facilita ou não a criação de empregos. Ela não facilita e nem dificulta. Por quê? Porque a quantidade de pessoas a serem contratadas vai ser absolutamente a mesma. E eu pergunto para todos os telespectadores que estão nos assistindo, quem ganha salários melhores, o terceirizado ou o contratado? Em qualquer ramo, é sempre o contratado. Então, qual é o fundamento aí? Ela facilitaria a contratação? Talvez, sob o ponto de vista, que pagaria mais barato. Só que aquela empresa, de qualquer jeito, vai precisar daquele volume de trabalho. Era importante que a Fiat... A Fiat tinha o pessoal da logística da Fiat. O pessoal da logística da Fiat, em Minas, em Betim, era terceirizado há 15 anos. Houve uma mobilização dos trabalhadores lá, dessa área, lá da logística da Fiat. Houve uma paralisação e houve um acordo e a Fiat incorporou todos os trabalhadores no seu quadro funcionar. Hoje, os trabalhadores que antes eram terceirizados não tinham direito à participação nos lucros, ganhavam salários menores. Tudo isso hoje estão incorporados à empresa. Então, demonstra exatamente que a terceirização é uma forma de reduzir salário e de diminuir os custos das empresas. A terceirização é isso. Quando a gente trabalha aqui, quando eu insisto novamente, porque essa é a grande questão. O deputado Sandro Mabel é o seguinte, nós queremos regulamentar, não. A proposta do Sandro Mabel, todos os argumentos que ele coloca aqui, é liberar a terceirização. Não é verdade. É isso. Não é verdade, eu não vou aceitar ele falar isso que não é verdade. Vai ficar uma coisa que é verdade, quando tu diz que não, nós queremos regulamentar e eles não querem regulamentar. Eles estão deixando milhões de trabalhadores sem regulamentação, porque só o que a visão é sindical. Não é assim. Deputado, o senhor não pode dizer... Nós queremos proteger o trabalhador. O senhor não pode querer dizer o seguinte, que eu estou falando que é verdade aqui. Primeiro que é o seguinte, quando o senhor diz que pode terceirizar especialidade, isso pode terceirizar tudo, deputado. Quando que são especialidades. Se tiver especialidade, pode terceirizar tudo. Isso é liberação da terceirização. O senhor chame do que o senhor quiser. Isso é liberação. Tá? Outra coisa, deputado, o senhor não pode... ponto de vista, não está escrito no projeto. Ponto de vista, deputado, isso é verdade. Regulamentar a terceirização... É que nem, por exemplo, o nosso Ronaldo aqui disse, o nosso procurador disse que o salário é menor. Não é. Você vê gente de manutenção que não quer trabalhar mais como funcionário. Faz um curso lá no SESI, Senai, ele quer montar uma empresa de manutenção, ele quer dar manutenção, que ele ganha mais. O azulejista especializado ganha muito mais. Aí tu pega um caso que ele é generalizado. Isso não é regra. Se todos falaram ao mesmo tempo, quem assiste ao nosso programa não vai conseguir entender nada. Na verdade, eu queria dizer o seguinte, ó, que quando ele coloca aqui, quando tu vai regulamentar, e tu dizer o seguinte, ó, vamos regulamentar a terceirização, vamos dizer o seguinte, o que pode terceirizar? Vamos entrar nisso. Vamos dizer, não, mas a lei tem que dizer. Quer fazer uma visita amanhã? Vamos fazer uma visita lá no procurador? Então é liberação. Eu vou mostrar que tem serviços dentro da procuradoria que eles terceirizam e que não poderia ser terceirizado. O do trabalho só está convidado. Vamos voltar às perguntas. Deputado Mabel, por favor. Vamos voltar às perguntas. É muito interessante a gente saber aqui. A logística na Fiat, por exemplo, é uma atividade fim ou atividade meio? Seria bom a gente até saber a opinião do procurador ou do deputado. A logística na Fiat, por exemplo, é a atividade fim da Fiat fazer logística ou a atividade meio? Isso, boa pergunta. Provavelmente seja meio, porque a logística dela... Então ela pode terceirizar. Não, mas ela terceirizou e agora voltou atrás. Sim, mas 15 anos depois. Não, mas foi um processo de mobilização da... Mas então a questão é essa. Sim, mas o que o deputado está dizendo... O que ele está dizendo é o seguinte, que quando ele se mobilizar... Se nós chegar aqui e regulamentar a terceirização, é isso. Se nós chegar a dizer o que pode terceirizar... Eu queria fazer uma proposta aqui, deputado, só para o seguinte, que eu acho que abrir a negociação aqui. A verdade é que nós temos que regulamentar. Nós temos que melhorar a vida desse pessoal terceirizado. Está muito ruim e está aumentando. Então, a disposição nossa é sentar, conversar exaustivamente. O ótimo é inimigo do bom. Nós temos que fazer um bom para sair.
Então vamos tirar uma coisa e colocar outra, mas nós precisamos proteger esse trabalhador. Essa é a verdade que acontece hoje. Então, nós estamos nos unindo, visitamos a CUT, visitamos todo mundo, para que a gente possa levar esse projeto à frente. Não pode ficar mais parado. Nós temos que andar com isso daí do jeito bom. Até porque o Ministério Público do Trabalho foi acusado aqui de terceirizar ilegalmente. Eu gostaria de, só para título de exemplo, o problema que nós temos de falta de servidor e de terceirização. Nós temos terceirizado serviço de cooperagem, de limpeza e de vigilância. Dos ar-condicionados. Eu sou subprocurador-geral do trabalho, o último nível da carreira, o equivalente a um ministro de Tribunal Superior. Tenho 18 anos de Ministério Público do Trabalho. No meu gabinete, trabalham 2 servidores. Dá até vergonha aqui na Câmara se pensar em 2 servidores trabalhando no gabinete. Quem faz de ar-condicionado lá, senhor? Não, aí é a empresa do prédio. É a empresa do prédio, não é nossa. É central, o ar-condicionado. O que a informática é da própria Procuradoria. Nós temos 86 servidores para o Brasil Deputado, inteiro. daqui a pouco nós estamos discutindo a estrutura organizacional do tribunal. É só para esclarecer. Vamos lá, vou lá visitar ele. É só porque foi colocado, foi feita uma acusação. Não. Eu tenho 2 servidores, 2, no gabinete inteiro. Vamos pensar isso comparativamente aqui com a Câmara? 2 servidores. Eu estou no último nível. Nós temos procuradoria onde tem 3 procuradores e tem 1 servidor. Essa é a situação atual do Ministério Público do Trabalho. E, justamente por sermos contra a terceirização e não aceitarmos, e não nos expormos à situação, justamente disso, de falar, vocês estão exigindo, mas vocês fazem, que nós não fazemos e estamos pagando um preço. Por isso. Mas nós preferimos pagar o preço e nos manter fiéis às teses que nós defendemos. Né? Inclusive, deputado, se quiser, é meu convidado para visitar o Ministério Público do Trabalho. Irei lá amanhã. Nós temos uma pergunta. Amanhã é feriado. Amanhã é feriado do quê? É da Justiça. Do Judiciário. Nós vamos fazer o quê? É uma lei já bem antiga, eu já procurei saber o porquê. Nós temos uma pergunta aqui da Priscila Labanca, não sei de onde é. Eu gostaria de ouvir os 2 deputados em relação a esse tema. A terceirização do serviço público não é uma forma de beneficiar empresas que fazem um bom lobby? Deputada Assis Mello. Veja bem, a terceirização, para mim, é isso. Aqui eu tenho essa visão. Eu sento do outro lado da mesa e nada contra empresário, e sempre, minha vida toda é nisso. Pensa bem, quando tu terceiriza, é isso que tem, é também uma precarização. Então, eu sempre parto disso. Quando for aqui que a discussão é para regulamentar a terceirização, é regulamentar, é dizer o que pode terceirizar e o que não pode. É isso que eu quero saber. Se nós entrar nessa, nós vamos estar regulamentando a terceirização. Agora, quando nós dizemos o seguinte, desde que seja especializada, pode terceirizar, é liberar a terceirização. Eu insisto aqui, porque é esse aqui o debate. Eu e o deputado Sandro Mabel aqui, é esse debate. Ele disse que quer regulamentar, eu estou dizendo que ele quer liberar. Entendeu? Se nós chegarmos num acordo nisso, nós vamos buscar condições de se aproximar. Enquanto nós não aproximar isso, não tem como fazer acordo, porque ele quer liberar e nós queremos regulamentar a terceirização. Deputado Sandro Mabel, em relação à pergunta, eu só acho que é uma forma de beneficiar as empresas que fazem um bom lobby? Olha, eu acho que a terceirização no serviço público ela tem muito problema. O nosso subprocurador disse isso agora há pouco, que o que é? Às vezes são contratos assim que se vê que o camarada vai dar um cano, entende? É o que ele falou, vai ganhar 1 centavo, como é que vai ganhar um negócio desse? E a Lei 8666 existe que acaba se fazendo isso e depois tem um problema na frente, e aí o tribunal decidiu de um jeito que ninguém paga isso daí, o trabalhador fica com prejuízo. Nós acabamos com isso. Tanto o meu projeto não tinha serviço público, terceirização em serviço público. O pessoal agora na comissão especial quis voltar o serviço público para dentro do projeto. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que pode ser um meio de beneficiar alguém. Em alguns casos, sim, eu acho que sim. Você vê aí aluguéis de carros, não sei o que seria escândalo para todo lado com isso daí. Eu acho que pode ser um problema, sim. Senhor procurador, nosso tempo está praticamente esgotado. Eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a se esse processo de terceirização, com essa exigência, no caso do setor público, que essa exigência de que haja acompanhamento e que não havendo acompanhamento será haver uma responsabilidade subsidiária. A gente sabe que no setor público existe a figura do fiscal do contrato. Isso pode ser um instrumento também para diminuir a corrupção no processo de contratação? Garantir que sejam empresas efetivamente idôneas e em condições de prestar aqueles serviços que serão contratadas? Para isso é necessário que se responsabilize efetivamente o contratante, o servidor público contratante, para que ele não permita esse tipo de beneficiamento, e o executor do contrato, a pessoa que vai fiscalizar o cumprimento desse contrato. Responsabilizar
não só o Estado, mas também responsabilizar o servidor, que é responsável por essa execução do contrato. Aí sim, aí eu penso que essa situação que eu coloquei logo no começo do andaime, né? Porque no andaime nós temos fiscalização. Quando a Câmara vai fazer uma obra, sempre tem um funcionário da Câmara lá olhando para ver se o andaime está certo, tudo. Por quê? Porque sabe que se cair uma ferramenta em cima de um carro, quem vai ter que pagar é a Câmara dos Deputados. Né? Agora, se o trabalhador for terceirizado, que é lá de cima, ninguém paga. A família vai ficar com prejuízo. Então, o nosso projeto cria condições subsidiárias também para o poder público, tá? Okay. Ele obriga também. Senhores, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação de vocês, a presença de vocês aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Agradeço também em especial a você que nos assistiu até agora e participou do debate. Até o Inspeção Nacional da semana que vem. Tchau.